Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse devocional. É o nosso primeiro e creio que os outros nós iremos estar mais desenrolados, poder falar melhor. Eu confesso que eu estou meio nervoso por conta de ser o primeiro vídeo, mas eu creio que Deus vai falar muito nesse canal em nossos corações. Então, se inscreva nesse canal, compartilha, comente, salve, faz o que você achar melhor, mas distribua para outras pessoas ouvirem e aprenderem o Evangelho de verdade, a palavra de Deus, porque é isso que vai nos fazer viver melhor, ser mais próximo, saber servir a Deus de coração. Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal, onde nós iremos fazer devocionais, que é o devocional da Chave Reset. Por quê? Porque o meu projeto é fazer com que você venha entender o que é resetar a sua vida. E nós fazemos isso no Instagram. Quem não conhece, quem não nos segue, segue lá no nosso Instagram, tá? @Claudemir_Reis, onde eu falo sobre chaves reset. E aqui queremos fazer um devocional para você aprender. Para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Claudemir Reis. Estou aqui para te instruir alguns devocionais para resetar de uma vez por todas a sua vida, a sua história. E hoje nós iremos falar sobre princípio que é muito conhecido na casa do Senhor e em todos os lugares, e as pessoas gostam. Pois é, muita gente gosta, inclusive os chefes, os patrões, os supervisores, os encarregados e por aí vai. Todos esses gostam desse princípio, quando você honra esse princípio, que é o princípio de servir. Rapaz, eu fico olhando, aí tem muita gente que não gosta desse princípio, porque é um princípio que contém generosidade, bondade. É um princípio que tira o limite da pessoa. A pessoa, ela fica liberta, né? Fica à vontade para fazer o que acha mais interessante, o que acha viável fazer. E o princípio de servir, ele está tão orientado, né? Tão visto assim na Bíblia, como se fosse o princípio da obediência, porque Deus se agrada muito desse princípio. Quando você serve alguém, Ele serve você também. Ou seja, se você não serve, não serve. Essa é a chave para você guardar. Hoje iremos falar sobre esse princípio e eu tenho certeza que quando você acabar de aprender esse princípio, você vai tirar da sua cabeça, a sua crença de não ser generoso, não ser bondoso, não fazer além do que te pediram para fazer. Esse princípio vai fazer você ser mais próspero, vai fazer você ser livre emocionalmente, vai fazer você ser mais amoroso, vai fazer você ser mais inspirador. As pessoas vão querer estar próximo de você porque você carrega esse princípio e elas querem aprender. Até porque nós iremos ver daqui a pouco que esse princípio não fica só na tua geração, só na tua família, mas ela é de descendência, de gerações para gerações. Quando você honra aqui, quando você cumpre aqui, a sua família também é abençoada através do princípio que você honrou lá no passado, que é servir. Sem mais delongas, vamos logo para a Bíblia Sagrada, onde nós teremos a base de tudo e falaremos em cima dos princípios milenares, que é a Bíblia Sagrada, lá que estão os princípios milenares. Então vamos lá, abra comigo Mateus capítulo 5, versículo de número 41, que vai soltar a nossa primeira chave de hoje. Beleza? Vamos ler? Diz o seguinte: se alguém o forçar ou o obrigar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo aqui que se alguém te pedir para fazer algo, faça o 2, faça 3, faça o triplo, mas faça além do que te pediram para fazer. Olha como é difícil fazer isso, né? Ele está querendo dizer que o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vida só vai ser transformada quando nós fizermos além do que pediram para nós fazermos. Eu sei que é difícil de você abrir mão de algumas coisas. Eu sei que é difícil de você colaborar com pessoas que não gostam. Eu sei que é difícil conversar com pessoas que você não quer conversar. Mas Jesus orienta para que nós possamos ser pessoas melhores do que nós mesmos. E para passar por cima do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, passar por cima disso é muito difícil. Mas para passar por cima disso, Ele pede para que nós venhamos ser melhor do que nós mesmos através de você fazer aquilo que não quer, de percorrer mais 1 milha. Sabemos muito bem que 1 milha
né, é uma unidade de distância. Uma milha é como se fosse quilômetros, 1.600 quilômetros. Tá, beleza, mas o que você quer dizer com isso, Júnior? Eu quero dizer que para Jesus ter falado para nós percorrermos uma milha, ele está dizendo que aquela milha extra não vai ser fácil. Vai ser difícil, mas você precisa passar. Você precisa percorrer. Às vezes estamos num processo na nossa vida e não saímos dentro desse processo porque não queremos percorrer essa milha extra. Ninguém quer percorrer a milha extra. Você vai perceber que quando Jesus vai falar, se alguém o forçar ou obrigar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2, ele está dizendo forçar, obrigar, ou seja, você não quer fazer. E quando nós estamos fazendo algo que é até prazeroso, que nós até gostamos, mas é obrigado, perde até o prazer, nós não queremos mais fazer. E quando vem algo para nós fazermos, por exemplo, alguém te pede para limpar uma sala ou lavar um banheiro, e aí você só lava aquilo, mas você não faz mais nada além do que lavar, você não faz mais nada do que te mandaram fazer. Você não faz a milha extra, você só cumpre o que mandaram para você fazer. Eu vou te liberar uma chave e eu quero que você guarde muito bem no seu coração. E quando você fizer o que foi mandado, você não vai ser abençoado. Até rimou. E enquanto você fizer o que foi mandado, o que foi determinado, você não vai ser abençoado. É isso mesmo. Por que você está me dizendo isso, Júnior? Eu vou te mostrar lá na Bíblia, em Lucas, capítulo 17, no versículo 10. Vai dizer o seguinte, foi Jesus que falou, não estou falando da minha boca não, foi Jesus. Ele disse o seguinte, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O que ele está querendo dizer? Tudo que você fizer que for somente o que foi mandado, você não estará cumprindo o propósito de Deus. Consequentemente, Ele não te dará a bênção, a promessa, a vitória que você tanto pede para sair da prova que você está neste momento. Aprendeu isso? É forte. Às vezes nós não queremos, é muito difícil, nós não queremos fazer o algo a mais. Nós não queremos fazer além do que pediram para nós fazermos. Pediu para você limpar o banheiro, poxa, limpa, mas deixa um cheirinho, faz um agrado, faz algo a mais. Isso chama a atenção de quem te contratou, porque se ele está falando aqui, se alguém te obrigar, né, no versículo de número 41 de Mateus, ele está querendo dizer que essa pessoa tem, de certa forma, um poder em cima de você. Ela manda, ela é teu patrão, ela é teu chefe. Então, já que ela tem esse poder em cima de você, e na palavra de Deus vai dizer que as autoridades foram concedidas pelo Senhor, então, se Deus te permitiu essa pessoa ser o meu patrão, né, meu chefe, eu tenho que dar o meu melhor para ela, porque consequentemente estarei sendo o melhor para Deus. Negócio-chave? Deus, Ele gosta de servos. Deus, Ele gosta de pessoas que servem, porque a pessoa que não serve, é isso mesmo, não serve. Então, é importante nós entendermos que para Deus é necessário sabermos servir para o homem, porque se nós não servirmos para o homem, não podemos servir para Deus. Você não vai estar honrando as Escrituras. Então, aqui nós vamos perceber alguns exemplos, como por exemplo, Gênesis capítulo 29, quando nós vamos perceber ali Jacó entra na casa de Labão e Labão manda ele trabalhar para ele, né? Ele começa a trabalhar, começa a ficar ali com suas ovelhas, começa a trabalhar dentro da casa de Labão e ele concede a Jacó o seguinte: eu vou querer que você trabalhe para mim 7 anos para você ter como minha filha como esposa, né? Que você gostou dela. E ele trabalha aqueles 7 anos, só que aqueles 7 anos é pouco para Labão. Labão não fala o que está escrito no contrato, aqueles scriptzinhos pequenininhos, aquelas letrinhas miúdas. Pois é, Jacó acabou caindo nessa lábia. Ele acabou servindo 7 anos para se casar com outra filha de Labão. E Labão, assim, permite ele casar. Só que ele casa com a filha mais velha e fala para Jacó: Jacó, você só casou com essa porque ela é a mais velha e ela tem que casar primeiro. Porque quando Jacó foi se casar com sua esposa, ele se assustou e falou: ué, não é essa que eu tinha feito o contrato, não foi essa que eu fiz o acordo. Mas ele honrou Labão. Labão falou para ele: olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a minha filha que você deseja, mas você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. Ou seja,
Jacó ficou 14 anos trabalhando para Labão. E aí Labão gostou disso, né? Porque foi um trabalho árduo, foi um trabalho cansativo, mas Labão honrou com a sua palavra. E aí Jacó continuou ali trabalhando durante 14 anos para Labão. Quando terminou esses 14 anos, ele se casou com a sua esposa, com a filha de Labão. Sabe o que é interessante? É que eu percebo que Jacó teve paciência de esperar 14 anos. Tem gente que não tem paciência de ouvir um pouco a sua esposa, a sua noiva, né, a sua namorada. Tem gente que não tem paciência de esperar a sua esposa se arrumar, a comprar bens para sua esposa, para sua namorada. E Jacó esperou 14 anos para se casar, irmão. Olha que é complicado, né? Pois é. Quando a gente cumpre esse princípio de servir, nós somos abençoados. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó esperou 14 anos e quando acabou esses 14 anos, ele saiu da casa de Labão e volta para sua terra. E quando ele vai conhecer, né, a sua esposa, ou seja, tem relações com ela, ela gera 2 filhos. E um desses filhos virou o governador do Egito, que todos nós sabemos que é isso mesmo, José. José agora está no Egito, eu estou resumindo a história, tá? José está no Egito e está agora com o poder na mão. O faraó delegou para ele o poder de governar o Egito. E agora José está administrando o Egito no tempo de fartura, para quando chegar o tempo de escassez, ele conseguir manter todos os países que estão ao redor do Egito viver. E aí José, ele foi um desses escolhidos para ajudar aquele povo naquele tempo, naquela escassez que o povo estava vivendo. Você percebe que quando você cumpre o propósito de servir, Deus abençoa não somente você, mas o mundo inteiro, a geração, a sua geração, os territórios adjacentes, todos são abençoados através da sua vida, porque você cumpriu um único propósito, que é servir. Irmãos, quando nós servimos a Deus, Ele nos abençoa, Ele manifesta a sua glória, o seu poder. As suas promessas são concretizadas sobre nossa vida, porque aquilo que prometeram para você, aquilo que Deus te prometeu, foi nada mais, nada menos do que um prenúncio. Porque quando você começa a honrar, quando você começa a obedecer, quando você começa a servi-lo, Ele começa a cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Quer que Ele cumpra o propósito na tua vida? Começa a cumprir os princípios. Qual é esse princípio, irmão Júnior? Começa a cumprir o princípio de servir. Quando você serve, você serve. Então, vamos entrar outro exemplo aqui, que fica em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 20, que vai dizer o seguinte: Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Irmãos, o que está acontecendo aqui nesse momento, né? Depois você lê com mais calma, só estou tentando resumir aqui para você entender. Davi, ele foi chamado pelo rei Saul para tocar harpa, né? Para acalmar o seu espírito que estava atormentado pelo próprio Deus que tinha concedido isso. E um dos servos de Saul vai na casa de Jessé e fala: Jessé, o rei está pedindo para chamar Davi para tocar harpa para ele. Só que Jessé, ele faz o seguinte: beleza, eu vou mandar meu filho para lá. Mas ele não manda somente Davi. Olha o que ele faz. Ele manda um odre de vinho, um jumento cheio de pães, e ele manda um cabrito, além do seu filho Davi. O rei Saul pediu nada mais nada menos do que um filho Davi. E ele manda 4 itens para o rei Saul. Isso, ele estava fazendo a coisa certa, que era servir, saber ser servo, saber servir a quem tinha autoridade. E por conta disso, Davi foi abençoado na casa de Saul. Quando você honra a Deus, quando você honra as pessoas, Deus te honra também na terra. Deus honra a sua descendência. Todos que estão à sua volta, as pessoas que estão à sua volta são honradas também. Davi, ele foi honrado por Deus e pelo rei Saul. Ele acabou ficando dentro da casa de Saul, aprendeu a se comportar como rei, aprendeu como o rei anda, como o rei se veste, como o rei luta. Ele começou a aprender tudo que um rei precisava aprender. E aí você percebe que quando o pai honrou o princípio de servir, o filho acabou recebendo a promessa de Deus. Quer que a sua família seja próspera? Quer que a sua família seja abençoada? Começa hoje a cumprir esse princípio de servir. Porque quando você
cumprir o princípio de servir, vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua vida, na tua parentela, na tua casa vai haver prosperidade. Quando nós cumprimos esse princípio, ele é tão poderoso que ele não fica somente na nossa casa, ele sai da nossa casa e vai para o mundo, ele vai para outras pessoas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse devocional. É o nosso primeiro e creio que os outros nós iremos estar mais desenrolado, poder falar melhor. Eu confesso que eu estou meio nervoso por conta de ser o primeiro vídeo, mas eu creio que Deus vai falar muito nesse canal, em nossos corações. Então, se inscreva nesse canal, compartilha, comente, salve, faz o que você achar melhor, mas distribua para outras pessoas ouvirem e aprenderem o Evangelho de verdade, a palavra de Deus, porque é isso que vai nos fazer viver melhor, ser mais próximo, saber servir a Deus de coração. Que essas palavras possam entrar no coração de vocês, compartilhe com todos, hein? Seja o melhor que você mesmo todos os dias. Fique na paz.